A graça e a paz do Senhor. Tudo bem? Saudades aí, quanto tempo que não se vê, né? Graças a Deus estamos de volta em Maceió. E eu gostaria de falar com vocês, neste domingo de Páscoa, um pouco sobre a Páscoa. O que vem a ser a Páscoa? Como surgiu a Páscoa? O que é Páscoa? Nós vemos hoje na sociedade as pessoas vendendo a ideia de Páscoa como o coelho da Páscoa, o ovo de Páscoa, né? Mas, na realidade, a Páscoa para nós cristãos não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo, não tem nada a ver com chocolate, muito pelo contrário. Eu vou contar para vocês como surgiu essa história da Páscoa. Certa vez, que uma família dos filhos de Jacó, que depois passou a se chamar Israel, que eram 12 irmãos. E o irmão mais novo, um tal de José, que era muito querido pelo seu pai, ele tinha vários sonhos. E ele sonhava que os seus irmãos iam prostrados adorar ele, e isso dava uma revolta no coração dos seus irmãos. Porque naquela época, nunca que o menor, que o filho mais novo, ia ser adorado pelo filho mais velho. Eles nunca fariam isso. E com essa revolta, os seus irmãos resolveram se livrar dele. Um dia o seu pai mandou ele verificar onde estavam os seus irmãos, cuidando das suas ovelhas, e vai lá José procurar os seus irmãos, os encontram, e quando eles veem José de longe, eles maquinam se livrar dele. Mas como Deus providencia todas as coisas, eles resolveram então vender, ao invés de matar José, resolveram vender José, e José foi comprado por uma caravana de ismaelita e levado para o Egito. Isso tudo foi providência divina. Quando chega no Egito, José é comprado por Potifar e trabalha na casa de Potifar. E José faz um trabalho excelente lá, a ponto de Potifar colocar toda a sua casa na mão de José. E José era o gerente da casa. Ele fazia, ele desfazia, tudo que Potifar não sabia de nada. Certa vez a esposa de Potifar tenta seduzir José. E José diz que nunca ele ia fazer um negócio desse, que ele não ia pecar contra Deus. E ele foge, e a mulher diz que ele tentou estrupá-la. E José vai preso. José, na cadeia, ele resolve... na cadeia, José também, ele fica como coordenador lá dos presos. Então, ver como é que Deus faz as coisas. Ele estava preso, mas não era um preso comum. Ele era um coordenador dos presos lá. Um carcereiro deixava tudo nas mãos dele para ele resolver. E certa vez, um copeiro e um padeiro tiveram um sonho e contaram esse sonho a José. E José divulgou para eles o que Deus falou com ele através daqueles sonhos. E um seria morto e o outro seria exaltado. E foi o que aconteceu. Quando eles saíram dali, quando eles foram liberados ali, o padeiro foi morto e o copeiro foi exaltado e continuou servindo ao rei. E esse copeiro esqueceu de José. Passou-se algum tempo, até que Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia, nenhum dos magos, ninguém conseguia decifrar o sonho de Faraó. E Faraó, com esse sonho, o copeiro falou para ele assim, olha, Faraó, tinha lá na prisão um rapaz que ele falou para mim tudo o que ia acontecer comigo e com o padeiro. O padeiro foi morto e eu estou aqui servindo ao Senhor. E foi exatamente o que ele falou. Aí Faraó falou, então traz ele aqui que eu quero falar com ele. Aí o pessoal pegou o José lá no cárcere, deu um banho no José, trocou de roupa, botou uma roupa bonita e tal, levou lá para Faraó. Quando chegou lá, diante de Faraó,
José decifrou o sonho de Faraó. E aí aconteceu o que? Ele disse que ia haver 7 anos de 7 anos de muitos frutos no Egito, e depois ia ter 7 anos de escassez, que não ia ter nada, ia faltar tudo. E que ele deveria, nesses 7 anos que ia dar muitos frutos, de abundância, ele recolhesse os frutos nos celeiros e guardasse, criasse novos celeiros e tal, e para comer depois nos 7 anos de falta. Que tivesse grãos para eles comerem naquele período. E o faraó gostou muito da ideia de José, então colocou José como governador. Tu vê como é que Deus faz as coisas. Aí, passando o tempo, a família de José passa por necessidade. Estavam já para morrer de fome. E aí eles resolvem, então, vamos até o Egito, ver se a gente consegue alguma coisa para comer. E quando chega no Egito, encontra quem? José. José poderia muito bem querer se vingar dos seus irmãos, né? Olha, vou me vingar dos meus irmãos agora, porque eles me venderam para o Egito. Não. Mas José, ele tinha uma visão diferente. Por quê? Ele é um homem segundo o coração de Deus. José viu ali a mão de Deus agindo na vida dele, para que ele estivesse ali naquele momento para servir aos seus irmãos e à sua família e salvar a sua família. E foi o que aconteceu. E passados ali, depois que a família de José veio para o Egito, o faraó mandou vir todo mundo e tal, veio o pai, veio a mãe, veio todo mundo, a família toda. Eles viveram ali no Egito e passaram 400 anos ali no Egito. Todo o povo de Israel, os filhos de Jacó, né, e os seus descendentes, passaram 400 anos no Egito. Só que chegou um faraó que não conhecia José e começou a maltratar o povo. Começou a maltratar o povo, escravizando o povo. E Deus levanta, então, Moisés, que seria o libertador. E aí, Moisés vai, fala com o faraó para libertar o povo. E para encurtar a história, depois de todas aquelas pragas que Deus envia contra Faraó, para que Faraó entendesse que ele era Deus, porque todas aquelas pragas que foram enviadas para Faraó eram de acordo com os deuses que ele tinha lá, cada deus que adorava uma daquelas entidades. E Deus vai lá e quebra todas elas. Diz que quem manda é ele. Mostra para o faraó que quem determina, quem manda é Deus. E não aqueles ídolos que ele adorava. E aí, quando Deus determina a última praga, que era a morte dos primogênitos, e ele diz o seguinte, que o povo deveria matar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas e nas vergas das portas. E aí, quando o anjo da morte passasse e visse o sangue do cordeiro, ele não entraria naqueles lares que estaria com o sangue do cordeiro na verga das portas. Então, ali foi a primeira Páscoa. E como é que era comemorada essa Páscoa? Eles tinham que estar todos prontos para sair, com a roupa ajeitada e tal, com a mala pronta, tudo ajeitado. E aí, com esse material todo ajeitado, iriam comer o cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser assado, e ele tinha que comer ervas amargas. Então ele comeria o cordeiro, ervas amargas, e estaria pronto para sair. Por quê? Naquela noite, o povo estaria saindo para ir embora do Egito. Então ali foi a primeira Páscoa. A primeira Páscoa foi quando
povo de Deus lá no Egito, imolou um cordeiro para que o sangue do cordeiro estivesse sobre os umbrais das suas portas, e ali ele poderia, o anjo do Senhor não estaria matando as pessoas primogênitos que estavam ali naquela casa. Muito bem. Passado o tempo, Deus envia Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele nasceu, viveu e morreu para nos dar vida. Como aquele cordeiro que foi imolado lá no Egito, naquela primeira passagem que houve, ou primeira Páscoa. Jesus também é a nossa Páscoa. E interessante que Jesus, ele foi crucificado exatamente na semana da Páscoa. Exatamente na semana da Páscoa. E ele ressuscitou. Quando? No domingo de Páscoa. Sim, Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. Por isso que Jesus é a nossa Páscoa. Que no domingo de Páscoa ele ressuscitou. E ele ressuscitado, ele ascendeu aos céus. Então Jesus, quando ele ressuscita e ele ascende aos céus, ele nos deixa o Espírito Santo de Deus para estar conosco todos os dias. E ele nos garante uma vida eterna. A morte e ressurreição de Cristo nos garante a vida eterna. Por isso que nós, cristãos, comemoramos a Páscoa. Não é por causa do chocolate, não é por causa do bombom, não é por causa do ovo, não é por causa do coelho, não é por causa de nada disso. A nossa Páscoa é Jesus, aquele que veio para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o Cordeiro Santo de Deus, que deu a sua vida por cada um de nós. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por cada um de nós, nos dando vida e vida em abundância. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, quando você for falar de Páscoa para os seus filhos, quando você for falar de Páscoa para os seus netos, para os seus amigos, para os seus vizinhos, fale de Jesus, que é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos livrar de todo o pecado. O sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Não deixe que a sociedade, não deixe que o comércio, não deixe que ninguém tire de Jesus o direito. Não deixe que ninguém mude a ideia dos nossos filhos, dizendo que, não, é o coelhinho da Páscoa, é o ovinho da Páscoa. Não. Você pode dar um ovo de Páscoa para o seu filho? Pode. Mas você fala assim, esse ovo aqui não representa a Páscoa. Isso aqui é um chocolate que você vai comer, porque a nossa Páscoa é Jesus. Isso é importante a gente falar para os nossos filhos isso. Porque o que acontece? O comércio, a sociedade, eles querem mostrar, eles querem vender um produto para a gente como o nascimento de Jesus, o Natal. Todo mundo fala de Papai Noel, mas ninguém fala de Papai do Céu. O nosso Natal, o que é o nosso Natal? É o nascimento de Jesus. Assim como a Páscoa é a morte e ressurreição de Cristo. Então é isso que nós temos que divulgar, é isso que nós temos que falar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, no nosso condomínio, para todas as pessoas. Divulgar que Jesus Cristo é nossa Páscoa. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.
e que você divulgue Jesus, a nossa Páscoa. A graça e a paz do Senhor. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.